Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação, aula número 10, o que é o reino de Deus? Este é o assunto que nos empolgará na aula de hoje. A nossa alegria é grande em entender as coisas espirituais, as coisas maravilhosas que são mistério para aqueles que não conhecem a Deus. Porém, para aqueles que amam a Deus, não são mistério algum. Elas são facilmente compreendidas, porque as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, se entendem não com a mente, mas com o espírito, porque elas não se discernem humanamente falando, mentalmente se explicando, mas espiritualmente se explicando. É o nosso desejo que você possa entender o que é o mundo e o que é o reino de Deus. São coisas completamente diferentes. E se você pautar a sua vida de acordo com o mundo, você caminhará para a perdição. Mas se você pautar a sua vida de acordo com a vontade de Deus, você encontrará a salvação eterna para a sua vida. É o propósito do nosso curso, de mostrar para você o que é o mundo e o que é o reino de Deus. É preciso que se entenda que há dois caminhos, um largo e um estreito. O caminho largo é o mundo, o que faz a vontade do príncipe do mundo, que é o diabo. E o caminho estreito, o que faz a vontade de Deus. O caminho largo é fácil de andar por ele, ele desce até, é fácil descer, é o caminho que conduz para baixo, é o caminho onde cada um pode andar da maneira que bem lhe interessa, da maneira que lhe agrada, fazendo o que deseja fazer e o que consegue fazer, é claro. E o caminho estreito é aquele caminho que sobe, apertado, difícil de andar por ele, é o caminho que Deus propõe para nós. No caminho estreito não se pode fazer o que quer, não se pode fazer o que bem se deseja. Tem-se que fazer aquilo que está proposto por Deus. É um caminho de obediência, é um caminho de renúncia do seu eu. Isto é difícil, mas esta é justamente a razão pela qual são poucos os que andam por esse caminho estreito e apertado. A maioria prefere o caminho largo, porque é um caminho que promete facilidade. Porém, nós já vimos que isso não é a verdade. O que o mundo promete não é verdade. O mundo promete o seguinte, que se você andar pelo caminho largo, folgado, espaçoso, você encontrará satisfação, felicidade para a sua vida, realização. Mas isso não é a verdade, porque você só andará até que você possa encontrar-se com outro que também deseja a mesma coisa que você. Então haverá um choque, haverá uma briga, haverá uma incompatibilidade. Se você lançar a mão de todos os recursos que você também tem disponíveis para passar por cima dele. E então esta é uma das características do mundo, que cada um faz o que bem entende, o que consegue fazer para sobrepujar o seu semelhante. Há um dito que resume bem a natureza do mundo: os fins justificam os meios. Ou seja, o que importa é aquilo que você vai conseguir fazer. O que você está fazendo e como está fazendo, isso não interessa muito. Então, aqueles que querem se enriquecer, não olhem os meios. Podem roubar. Se ninguém vir, se todo mundo tolerar, então está tudo bem. O roubo está justificado. Se você está com fome e roubar, a sua fome justifica o roubo. E se você roubar, não prejudicar ninguém com isso, então está tudo bem. Isto é característica do mundo. Se você brigar, porém, conseguir uma situação de equilíbrio e você não ficar mal, enfim, chegar a um acordo depois da briga, então a briga é justificada. Se você oprimir o pobre e ninguém te repreender, julgar por isso, então fica tudo por isso mesmo. Então no mundo faz-se isso, faz o que se pode fazer, o que se consegue fazer, o que se entende que se faça. Isto é a característica do mundo, o engano. Os fins justificam os meios, mas isto é uma aberração do ponto de vista do reino de Deus, razão pela qual a maioria das pessoas prefere andar pelo mundo. E eu quero
na próxima aula, dizer que você também está preferindo este caminho. E você precisa tomar nota dessas coisas para que você se alerte, seja despertado para não andar por este caminho. Pelo contrário, você ande pelo caminho estreito, que é o melhor caminho. No fim das contas, é o melhor caminho, o caminho que conduz finalmente à salvação. Porém, o caminho largo é o caminho do engano. É o caminho de facilidade, é o caminho do eu fácil, é o caminho de satisfação do eu. Mas acontece que nós já vimos que o mundo não dispensa a facilidade do eu. O mundo estimula o seu eu, porque você, fortalecendo o seu eu, você estará seguindo o curso do mundo. O que é o mundo, então, o reino das trevas? É o conjunto daquelas pessoas e daquelas coisas, de sistemas, que fazem fortalecer o seu eu, fazem a vontade do seu príncipe, e o eu tem liberdade. Essa liberdade não é uma liberdade prometida, total, é uma liberdade enganosa, é uma liberdade que esbarra na liberdade alheia. Você tem liberdade até que você encontre a liberdade do outro, mas se o outro abrir mão e tolerar, a sua liberdade pode se estender. Isso é a lei do mundo, a lei do faz o que pode, faz o que conseguir, e que ninguém tem nada a ver com isso. O objetivo é satisfazer o seu eu. Riquezas, não há limites. Satisfação pessoal, não há limites também. O que você conseguir está tudo bem. Isto é o mundo, mas o reino dos céus é diferente. Agora, eu queria analisar um detalhe mais ainda a respeito do que é o mundo, das consequências do mundo. O mundo é enganoso pelo seguinte: é impossível você ter uma liberdade completa, simplesmente porque você não é Deus, você não tem o conhecimento total das coisas, o conhecimento absoluto. Você não consegue saber todas as coisas. Se você tiver que decidir, você não sabe o que é melhor. E as suas decisões normalmente não serão decisões vistas da eternidade, decisões sábias. Por melhor e mais bem intencionado que você seja, você não é Deus e nem conhece as coisas como Deus conhece. Então, o resultado é que você não optará pelo melhor. Você não tomará as decisões melhores. Você será enganado pela aparência das coisas. Você tomará uma decisão de acordo com a pressão que o mundo exercer sobre você. Se o mundo está exaltando as riquezas, você quererá tomar uma decisão que lhe dá riquezas, que lhe garanta riquezas em um tempo curto. Mas se o mundo a ordem do mundo, o que o mundo está exaltando é o prestígio, é a fama, você tomará decisões que lhe garantam um prestígio, um reconhecimento entre as pessoas do mundo. Você nunca tomará uma decisão que seja boa do ponto de vista da eternidade. Esta é a razão pela qual o homem não pode dirigir o seu caminho por si mesmo. O caminho do homem dirigido por si é um caminho enganoso. O homem não pode dirigir a sua vida, porque o que ele vai fazer é a vontade do mundo, que é a vontade do diabo, príncipe do mundo. É por isso que nós queremos alertar a você para não fazer a vontade do mundo, porque a vontade do mundo é inimizade contra Deus, é revolta contra Deus. É preciso que você entenda que esse engano do mundo só leva ao que está aí. As guerras são o resultado da liberdade exagerada, uma liberdade que se chama libertinagem. Em verdade, é uma facilidade de fazer as coisas cada um que bem entende, e o resultado são guerras, revoluções, brigas, intranquilidade, dores, enfermidades, tristezas, decepções, fracasso. Isto é o resultado da liberdade das pessoas se dirigirem a si próprias. O homem não tem condições de dirigir a sua própria vida. Deus criou o universo para que o homem tivesse condições de ser bem guiado, mas de acordo com os planos de Deus. O homem guiando a si próprio conduz ao fracasso, à decepção, à miséria, à guerra, à briga, às calúnias, à ira, à inimizade, ao ciúme. Isso são as consequências que o homem colhe andando de acordo com a sua própria vontade. Então é isso que eu quero que você entenda, que o homem não tem condições de se dirigir a si próprio.
Mas o diabo é mentiroso e enganoso. Ele diz que o homem tem condições de dirigir a si próprio. E tanto é assim que ele organiza o mundo nos vários sistemas e complica a situação toda para parecer ao homem que ele está dirigindo a sua própria vida. Mas na realidade, o homem está fazendo nada mais do que a vontade do príncipe do mundo, que é o diabo. Mas o homem assim, com essa liberdade, que é uma libertinagem, é um desejo de fazer o que bem entende, o homem não busca o que é de valor, o que é eterno, o que é sábio, o que é proveitoso, o que é concreto, o que é verdadeiro. O homem busca o que é dos seus próprios interesses. Isto é o mundo, essa é a natureza do mundo, buscar cada um os seus próprios interesses, fazer cada um com que o seu eu seja engrandecido. E o diabo vai ficar satisfeito quando você, como todos os outros, estiverem fortalecendo o seu eu, defendendo os seus direitos, brigando por eles, oprimindo o seu próximo por causa dos seus próprios direitos, não olhando para as necessidades alheias, não olhando para qualquer padrão moral, seja absoluto ou relativo, não olhando para a vontade de Deus, desprezando a Deus, rejeitando toda a ideia de Deus, o diabo baterá palmas. Ele ficará satisfeito, porque ele estará vendo que você estará querendo fazer a tua própria vontade, a sua própria vontade, e vontade essa que conduz a coincidir com a própria vontade do diabo, porque o seu eu sendo fortalecido, você está se rebelando contra Deus, porque Deus quer dirigir a sua vida. Porém, se você dirigir a sua própria vida, você está negando a Deus esse direito. E o diabo fica todo satisfeito, porque ele também está negando a Deus o direito de dirigir não só a vida dele, como o mundo. Então o diabo, dirigindo o mundo, está dirigindo o mundo em revolta contra Deus. Da mesma maneira que ele fica satisfeito quando você fortalece o seu eu e dirige a sua vida em revolta contra Deus. Entenda isso para que a sua vida seja despertada. Veja que a facilidade que o mundo promete é enganosa. O mundo promete mundos e fundos, como se diz aí. Promete facilidades mil, promete liberdade, promete um mundo de riqueza, um mundo de facilidade de realização própria. Mas isso é enganoso, porque não há uma pessoa que tenha caminhado pelo mundo que tenha se realizado a si própria. Não há uma pessoa sequer que tenha chegado ao final da sua vida aqui na Terra, seguindo o caminho do mundo, que tenha ficado satisfeita. Não há uma pessoa sequer que tenha dito ao final da sua vida: estou satisfeita, ganhei muito dinheiro e já estou realizada. Ninguém se realiza por dinheiro. Cada pessoa que ganha dinheiro quer ganhar sempre mais. Cada pessoa que adquire fama quer ter sempre mais. E está sempre com inveja daquele outro que também tem alguma fama. Cada pessoa que tem prestígio na terra também está sempre desejosa de crescer mais em prestígio e de rejeitar aquele que também tem prestígio. Cada pessoa que segue o mundo nunca está satisfeita consigo própria, mas está sempre desejosa de querer mais. O mundo não traz satisfação para ninguém. Ninguém ficou em paz por causa do dinheiro. Ninguém ficou feliz por causa do prestígio, da fama. Ninguém andando pela moda, andando de acordo com os caminhos traçados pelo mundo, realizou-se a si própria, teve tranquilidade e felicidade na sua vida. Ninguém, e nem mesmo você. Não se deixe enganar. O mundo traz suas consequências, que são sempre trágicas. Nunca as consequências do mundo são de felicidade. A felicidade só no reino de Deus. O reino das trevas só traz trevas, briga, ira, ódio, inimizade, enfermidade, doenças, guerras, tremores, temor, medo, insegurança, infelicidade, falta de paz. Tudo isso é resultado daquele que seguia pelos caminhos do mundo. Ande você pelos caminhos de Deus, rejeite os caminhos do mundo para que você seja uma pessoa feliz. Amém.